Barakatuna Subhana Khairun fil Jami'an. No Alcorão, na sura 17, Ayah 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso exaltado, abre essa sura com as seguintes palavras: Louvado seja aquele que deslocou o seu servo da mesquita sagrada até a mesquita distante e fez isso para mostrar a este servo alguns de seus sinais. Ele é o oniovinte e o onividente. Então, esta sura do Alcorão descreve o Isra e o Laylatul Miraj. Hoje é a noite do dia 27 do mês de Rajab, do Hijri, do calendário islâmico. E nesta noite, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, há 1450 anos atrás, mais ou menos, estava dormindo e, no meio da noite, chegou o anjo Jibril, alaihi wasallam, o anjo Gabriel, e acordou o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e falou: levante, saia da cama, vem aqui comigo. A gente vai fazer uma viagem. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, levantou, saiu da cama, o anjo Jibril, alaihi wasallam, levou ele até o Burak, um ser alado, digamos assim, como se fosse um cavalo alado, mas não é um cavalo, é um Burak, mas era uma espécie de um cavalo alado, e o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, montou nesse cavalo alado, e esse cavalo alado começou a voar, o anjo Jibril, alaihi wasallam, acompanhando eles se deslocaram de Meca até Jerusalém, até o que o Alcorão chama de mesquita distante, que é a mesquita de Al-Aqsa, que seria dias e dias de viagem de camelo. Eles se deslocaram ali em alguns minutos nessa viagem, através desse cavalo alado, e eles foram até o topo de onde hoje é a mesquita de Al-Aqsa. Isso se chama Isra. Então, essa Isra é essa viagem, esse deslocamento. Agora me fugiu talvez uma palavra mais precisa para isso. Essa condução. Acho que a palavra talvez seja conduzir alguém. Então, Jibril, alaihi wasallam, conduziu o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nessa viagem de dias que durou minutos. E, em cima da mesquita de Al-Aqsa, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como que, agora aqui eu estou fazendo uma interpretação minha, não sei se é exatamente isso, mas como se fosse uma transição ali do plano físico, material, corpo e alma. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, estava em corpo, em carne, ali nos céus, e em uma transição, digamos assim, entre a nossa atmosfera e o primeiro céu. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele guiou um salá em todos os, não sei se todos, mas enfim, muitos dos profetas. Então ele fez um salá e os profetas estavam atrás dele enquanto ele conduzia o salá. Esse salá que ele conduziu na frente de todos os profetas mostra a condição dele como o selo dos profetas, o último dos profetas, o que veio fechar a mensagem completa de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí, assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam acabou esse salá, conduzindo ali todos os profetas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele começou a fazer o Miraj, que é a ascensão. Então, hoje é Isra
e miragem. Então, nesse momento, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele começou a ascender aos 7 céus. Ele conversou primeiro com Jesus, alaihi wassalam, que está ali no primeiro céu, não sei exatamente, primeiro, segundo céu, aguardando o momento que, inshallah, será breve do retorno dele aqui para o nosso plano físico. Então, Jesus, alaihi wassalam, estaria aguardando. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, conversou com ele, conversou com Adão, conversou com Noé, conversou com Musa, conversou com Abraão, conversou com diversos profetas ascendendo a esses 7 céus, até que ele chegou em Marco, digamos assim. O anjo Jibril, alaihi wassalam, estava acompanhando ele, né? E o anjo Jibril falou para ele: agora passe adiante. Tinha uma espécie de uma planta, uma árvore, que marca ali um limite, digamos assim. E daí, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, falou: Jibril, mas me acompanhe para eu passar aqui nesse local. Daí, Jibril falou assim: a partir daqui, nem eu posso ir, mas você deve ir e deve se encontrar com Allah, subhanahu wa ta'ala. E daí, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, encontrou Allah, subhanahu wa ta'ala. Ninguém diz, nenhum mufti, nenhum teólogo, especialista em Akida ou Akida, em teologia islâmica, diz como foi esse encontro. Mas o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, esteve, digamos assim, diante dela. Ninguém sabe exatamente como é isso. Mas não foi a primeira vez que um ser humano teve esse encontro. Musa, alaihi salam, por exemplo, teve esse encontro com Allah, subhanahu wa ta'ala, na Sarasvati, lá no Monte Sinai. Então, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ali diante de Allah, subhanahu wa ta'ala, recebeu de Allah as 5 orações. Vejam, todo o Islã, absolutamente todo o Islã, 99,9% do Islã, foi Jibril que transmitiu ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o que Allah, subhanahu wa ta'ala, queria que ele transmitisse para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e o profeta, sallallahu alaihi wasallam, transmitisse para a humanidade. Agora, o salah, a oração, Allah, subhanahu wa ta'ala, transmitiu diretamente a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enquanto ele estava ali. E ele falou para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele deveria transmitir para a sua umma, para a sua nação, que a sua umma, cada muçulmano deveria, a partir daquele momento, fazer 50 salah por dia. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aceitou, né? Ele vai falar o quê? Ele simplesmente aceitou essa missão de transmitir isso e tentar doutrinar-nos a cumprir isso. E na descida, quando ele estava voltando, Musa, alaihi salam, convenceu o profeta, sallallahu alaihi wasallam, de voltar até lá e falou: ó, volte lá e, por favor, peça para ele que ele diminua essa carga da tua umma. A tua umma não vai conseguir fazer 50 orações por dia. Então, peço para que ele diminua. Daí, resumindo aqui a história, se a gente vai ficar aqui toda vigília, toda noite contando a história, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, voltou lá e lá, subhanahu wa ta'ala, falou: então tá bom. Então, só uma vai fazer 5 orações por dia. Só que essas 5 orações por dia terão recompensa de 50 orações. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ficou contente, né? De 50 para 5 mais fácil, e desceu. Percorreu novamente o 7º, o 6º, o 5º, foi indo, enfim, descendo os céus e voltou a Meca. E, na hora que ele voltou, ele chegou, ainda era noite. Ele fez toda essa viagem de Meca a Jerusalém, ascendeu os 7 céus,
com os outros profetas, começou a falar sobre a Tala, voltou, tudo isso em carne e osso, voltou ao seu quarto, deitou e era noite. A gente até conversava com o irmão, como o tempo é relativo. Às vezes ele passou horas, dias, no tempo, digamos assim, da Terra, só que percorreu algumas horas só nessa noite. E assim que ele acordou, ele transmitiu aos sahabas, as pessoas que iam encontrando, que aconteceu isso. E veja, essa parte é muito bonita também. Alguns sahaba, ao ouvir essa história, acharam isso tão surreal, tão fora da realidade, porque a razão não aceita o fato de que o ser humano pode ter entrado num plano espiritual, digamos assim, e ter percorrido 7 céus em carne e osso. Não em espírito, em alma. Ele foi em carne e osso. E ele relatou isso para os sahaba. E alguns sahaba acharam aquilo tão surreal que pensaram assim, puxa, o profeta enlouqueceu, esse homem está falando coisas que eu agora não sei mais se você é muçulmano, o que esse homem está falando? E eles saíram contar para Abu Bakr. Abu Bakr era Abu Bakr as-Sadiq, quer dizer, era um homem muito... eu não esqueci exatamente a tradução de Sadiq, mas é como se fosse muito... Não é confiável, mas é assim... Ali muito... coerente, talvez. Leal, como se fosse uma pessoa que dá para levar fé no que ele falar. Não sei qual a palavra exata seria a tradução ali. Ele fala, Abu Bakr, o profeta Muhammad enlouqueceu. Ele falou que ele foi de corpo e alma, de Meca a Jerusalém, e além disso ainda ascendeu aos 7 céus. E Allah subhanahu wa ta'ala falou diretamente a ele e mandou a gente fazer 5 orações por dia. O que a gente vai fazer, Abu Bakr? Que o profeta enlouqueceu. Abu Bakr falou assim, o profeta Muhammad falou isso da boca dele? Sim, falou. Então, eu acredito nisso. Então, se ele falou isso, é verdade. Isso aconteceu com ele. E Abu Bakr aceitou imediatamente, e daí os sahaba, os companheiros do profeta, pensaram, puxa, então, isso aconteceu de fato. E o profeta Muhammad começou então a doutrinar os irmãos e irmãs para que façam 5 orações. E o profeta Muhammad começou a receber detalhes de como seriam essas orações, que horário e tudo mais. Então, vejam, irmãos e irmãs, hoje, essa noite, de Isra e Laylatul Miraj. Hoje é indicado que as pessoas que puderem, não é obrigatório, mas as pessoas que puderem, podem fazer uma vigília das práticas que nós já recomendamos para, digamos assim, se aproximar da Baraka, que é essa noite que é indescritível. Mas uma coisa importante que fica nessa noite é o Salah. Então, às vezes a gente conversa com alguns irmãos, com as irmãs. Eu já vi esse relato de irmãs que, graças a Deus, não são nativantes, mas isso pode acontecer no nosso meio também. Mas isso é muito comum entre os wahhabis e salafis. Eu já vi irmãs falando assim, não, o que me faz muçulmana é o hijab. Se eu uso o hijab, eu sou muçulmana. Eu falei, negativo, irmão. O que te faz muçulmana, realmente, primeiro, a primeira coisa é Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu acredito que existe um Deus único e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Deus. E isso é que te tornou muçulmana. Mas o que te faz se manter firme e forte na fé, além de você ser fiel a esse juramento, é o salah. É você fazer todos os dias 5 orações. Daí a irmã responde, não, eu não faço 5 orações. Mas eu sou muçulmana porque eu uso hijab. Então, não que a pessoa que não faça 5 orações ela não seja muçulmana. Ninguém está falando disso. Isso é takfir, isso é proibido. A gente não pode colocar alguém fora do Islã de maneira nenhuma.
O que faz a pessoa muçulmana é ela aceitar essa realidade que só existe um único Deus, que o profeta, se nós conhecemos o mensageiro, e o que faz ela sair do Islã, deixar ela ser muçulmana, é ela negar esta crença, essa fé. Mas o que vai fazer com que esta mulher, o homem, o muçulmano, ele de fato faça essa ascensão, esse miragem interior, a pessoa viajará aos 7 céus dentro de si, é o Salah que foi passado nessa noite. Então, a pessoa colocando a sua testa no chão 5 vezes por dia, todos os dias, ela vai mergulhar no Islã, mergulhar nas camadas da nossa alma, do nosso espírito, e ela vai, de fato, entender o que é o Islã, ela vai entender o que o profeta Muhammad discutiu, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, vai fazer uma miragem, digamos assim, essa viagem interior com o Salah. E Allah subhanahu wa ta'ala discutiu o Salah como a coisa mais importante para os muçulmanos e muçulmanas. Então, a gente está aí há cerca de 33 dias para o início do Ramadã. Então, a partir de agora, o mês de Rajab, que a gente está terminando, o mês de Shaban, que é o mês que a gente vai começar, eles são, principalmente, um momento de preparação para que a gente mergulhe também de corpo e alma no jejum de Ramadã. Então, que a gente capriche nas orações. Todo mundo que tem oração atrasada, que tente repor suas orações atrasadas, agora, esses próximos 33 dias, deixe zerado, para que quando chegue o 1º de Ramadã, a pessoa esteja 100% limpa, assim no sentido que não deixou nada para trás de oração, e também tente limpar todas as desavenças, que a pessoa não deixe para trás nenhum ruído, e que ela consiga mergulhar melhor ainda no Salah durante o Ramadã, com mais profundidade ainda que o jejum nos traz. A minha Allah Talfik, Al-Fatiha. Então, encerramos o dhikr dessa noite tão bonita aí do Isra e Laylatul Miraj. E amanhã, inshallah, nós estaremos aqui a 1h15 para o Salat Juma, 2 horas da tarde para a alfabetização de árabe. Todos são bem-vindos, todas as nossas atividades são sempre 100% gratuitas. E, inshallah, no dia 25 de janeiro, que, se eu não me engano, não é neste final de semana, é no próximo, num domingo, às 4 da tarde, nós estaremos aqui para o Suf na Rua e para a Onda Nakshi de distribuição de alimentos. Então, nós iremos nos encontrar aqui, prepararemos os kits de alimentos que nós distribuiremos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala aos moradores de rua lá na frente do mercado municipal, e nós faremos uma forma de ensino, uma forma de dawa do Islã para eles lá, através do Suf na Rua, que vai ser o primeiro Suf na Rua que a gente vai fazer aí na nossa história. Inshallah, faremos um Suf na Rua por mês. Cada mês, daqui para frente, faremos um Suf na Rua. Esse será o primeiro. E quem quiser nos ajudar, a gente precisa de ajuda para o Suf na Rua, para a distribuição de alimentos. Então, a gente pede que os irmãos e irmãs da Chibana de Curitiba estejam aqui conosco. E quem quiser vir de fora, que venha de fora, para que a gente consiga realizar bem essas duas atividades em paralelo. Shukran pela presença de todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe essa noite de todos os irmãos e irmãs.
Obrigada.